Olá pessoal, aqui é o Francis, sou congolês da República do Congo, não é a República Democrática do Congo. Francis, para a gente começar aqui esse bate-papo, eu queria saber de você quais foram os seus primeiros passos mesmo no basquete, quando foi que você descobriu o esporte, quando foi que você se apaixonou mesmo pelo basquete, como foi esse começo da sua jornada? Então, eu comecei o basquete, eu não sabia o que era o basquete. Aí com o meu tio, a gente começou a assistir um desenho, tipo um manga de basquete. Aí a gente começou a gostar, começou a assistir e eu comecei a gostar também. E aí ele estava treinando num colégio que tem uma quadra de basquete. Quando eu comecei a gostar tipo de basquete, eu comecei a ir com ele, porque eu também comecei a fazer o boxe também com ele, desde que eu estava pequeno, porque eu sempre estava ficando com ele, eu estava treinando com ele, não era sobre basquete, era sobre o boxe para virar um lutador mesmo. Aí, desde de pequeno, ele estava treinando comigo, estava treinando basicamente meu físico para ficar mais forte e tal. E aí comecei a gostar de basquete também. Depois desse desenho, a gente começou a treinar junto, tipo jogar só para jogar mesmo, porque eu comecei a gostar. Aí a gente começou a ir junto e é assim que eu comecei o basquete mesmo. Então dá pra dizer que ele foi o seu primeiro treinador, assim. Sim, meu primeiro treinador mesmo, ele mesmo. E eu queria saber como que você chegou ao Minas, né? Como que surgiu essa oportunidade para você de sair lá da República do Congo, não República Democrática, para vir aqui para BH, para Minas Gerais, jogar no Minas. Então, quando eu comecei a gostar de basquete, eu comecei a jogar. E aí eu tava crescendo todos os dias, cada mais. E teve uma pessoa, tipo, que conversou comigo para falar que com o meu tamanho dá para poder jogar e sonhar mesmo para virar jogador. Aí falei, pô, então, vamos então. Eu comecei a treinar, tipo, treinar para jogar basquete mesmo, não só para brincar. Aí comecei a treinar cada vez mais. Tava virando bom também, porque eu tava só alto, tava dencando tudo. E porque eu gostei, tipo, das denk, aí eu só tava dencando. E aí comecei a dencar e ele falou que ele acha que eu tenho um perfil para poder virar um jogador bom e tal. E aí ele tem uma academia de formação. Eu comecei a treinar com ele e a gente estava gravando, tipo, fazendo os vídeos e tal. E ele estava mandando. Aí conseguiu encontrar uma pessoa para me ajudar para viajar. E teve os propostos tal do Minas, conversou com o Minas. A gente conversou, meu agente e o Minas fez tudo para eu chegar aqui. Aí chegou aqui mesmo. E Francis, você chegou aqui a BH em 2024, como você disse, não é isso? O que que mais mudou na sua vida dessa transição da República do Congo aqui para o Brasil, especificamente para Belo Horizonte? O que que mais mudou assim? Qual que foi essa principal diferença na sua rotina? O que que mais mudou na sua vida mesmo? Tipo, tudo. Porque eu viajei numa período muito ruim. Eu saí com a minha mãe da hospital porque ela teve AVC. Foi tipo no junho. E aí eu viajei no outubro. Então, um pouco tempo que ela saiu do hospital, eu já estava viajando. E aí foi muito difícil, porque eu sempre estava pensando nela. E aí cheguei direito e começou a jogar. Aí era difícil porque eu não estava falando nada de português, meu inglês também era ruim, muito ruim. Aí eu estava falando francês só. Aí era difícil tipo de treinar e pensar na minha mãe, jogar e conversar, porque era difícil. A outra diferença é sobre a cultura, a comida que é muito diferente também. Os primeiros momentos, os primeiros meses foi muito difícil. Tem problema também do conexão, tipo da internet, porque eu não tá conversando com minha mãe tipo direitinho, sabe? Aí fica mais difícil ainda, porque lá ela não é conectada para conversar comigo direito.
Então, a gente pode conversar depois de 2 semanas, 3 semanas. E aí, nesse pouco tempo não, né? Nesse tempo, eu vou ficar pensando como é que tá lá, como é que ela tá indo e tal. E fica bem difícil para poder focar, tipo, no treino e tal. A gente vê que você está falando muito bem o português, tem pouco tempo que você está aqui, tem muita gente que passa anos e anos aqui e não consegue aprender de jeito nenhum. Queria que você falasse como que foi esse aprendizado, quem que te ajudou, se o Minas fez algo para você, como que foi essa etapa até você aprender e conseguir dar essa entrevista aqui em português, por exemplo. Eu não estava falando português, mas aí o Minas achou um jeito de me ajudar. Teve um estagiário daqui que estava falando francês também, então eu estava, tipo, a gente começou a usar o tradutor primeiro para conversar, no meio do jogo também. Aí era muito difícil. Aí teve esse cara que estava falando francês bem também, que ele estava ajudando. Depois o Minas achou que era melhor fazer um curso tipo de português da língua. Aí comecei, fez pouco tempo também, fez 5 meses de português. Eu estava falando mais inglês que português. Aí aqui todos os meus treinadores falaram comigo que eles não vão mais falar inglês comigo. Ninguém vai mais falar inglês. Eu vou ter que aprender o português. Aí começou a me forçar, porque eu estava falando inglês com eles estavam falando português, eu estava falando inglês. Aí quando eu vou falar inglês, ninguém vai falar mais comigo. Então eu teve que começar a falar português e forçar. Aí o meu treinador do Sub-15, ele me passou um livro do LeBron James, que era no português mesmo, para começar a ler. Comecei a ler bastante e aí fiquei mais acostumado, tipo, de ler o português no dia a dia, falar português, conversar e conversar com os meus seguidores, Legal. Eu estava fazendo, tipo, um negócio de conversar direto com eles. Eles vão fazer, tipo, as perguntas, eu vou responder sem traduzir. Aí eu estava a escrever muito errado também, mas dá para entender. Mas hoje fica mais fácil para conversar com eles. Então, Francis, a gente estava falando sobre as dificuldades do processo, de como que foi chegar aqui, mas agora, já com quase 2 anos de BH, você sente que você já está adaptado, gosta da comida, gosta da música? Como que tem sido a vida por aqui? A comida, vou falar assim, porque senão vai dar ruim para mim. Gosta de pão de queijo? Tô gostando, sim. Mas aí é muito bom, porque, tipo, a comida não é mesmo, mas conversei com o meu treinador que falou comigo que, tipo, mesmo assim eu não tô gostando, eu tenho que comer, porque eu tô treinando quase com o Sub-16, eu tava treinando quando estava no Sub-16, estava treinando com o Sub-16, Sub-17, Sub-22, aí para poder treinar, eu teve que comer bem para ficar forte. Eu tô forte, mas não tanto. Aí ele falou para comer bem, descansar bem. Eu tenho problema para poder dormir. E aí a gente achou um jeito para poder comer bem, descansar e dormir melhor. E foi fácil também, porque tem muita gente que me ajudou aqui. Tem o clube, os pais dos outros jogadores que nunca me deixou sozinho, eles estavam todo o tempo comigo, me ligar, saber se eu precisar de alguma coisa. Nunca faltei de nada desde que chegou aqui, que tá todo mundo queria me ajudar, é assim que fala. Aí foi mais fácil, porque eu cheguei com medo, tipo, de ficar sozinho, mas aí diretamente eu encontrei uma família, não é só do Minas, mas mesmo do país. Tem muita gente que não são daqui, que me manda mensagem para falar comigo, que eles gostam de mim, eles me apoiam e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre BH do modo geral. Eu vi que essa semana você pediu indicações de onde ir em BH e ontem você estava na Pampulha. Como que foi conhecer a Pampulha e como que está sendo conhecer um pouco mais de BH? Eu fiz um vídeo para postar hoje, mas aí, tá bom, vou falar. E aí, eu cheguei aqui. Eu não sou um cara que gosta muito de sair. Minha rotina é treinar, ir para a escola, voltar para casa e dormir. Só isso.
Então eu não sou tipo de muito sair e tal, mas aí a gente fechou com a segunda fase da LDB, invicto, 5 de 5. Parabéns. Obrigado. Aí achei melhor tipo de aproveitar esse meio tempo, porque a gente tem uma semana sem treino. Aí achei bom, tipo, para poder visitar. Eu fui lá na Pampulha, coloquei o lugar errado, porque eu queria ir na igreja. Acontece mesmo. E fui na igreja Batista da Pampulha, que não é a mesma igreja, então teve que voltar de novo, mas fui lá, foi bem. Fui no como é que fala? Lagoa da Pampulha. Vi as capivaras. Gostei muito, mas me lembrei o meu país, porque lá também tem muitos lagoas e fiquei bastante tempo, tipo, pensando sobre meu país. Tipo, teve como é que fala? Quando cheguei, vi um lugar que estava muito bonito e teve uma lembrança, sabe? Não sei se é assim que fala. Tipo, pensei no meu país, fiquei meio tempo lá para olhar o mar mesmo e gostei bastante. Curti, foi bem legal. Francis, você citou a LDB, a campanha invicta do Minas até então, parabéns pela campanha, inclusive. Você e a equipe do Minas, né, os treinadores, já projetam a sua chegada à equipe principal? Né? Como que está sendo isso? Já se fala de quando seria? Como que tem sido esse processo? Eu comecei a treinar com eles desde de sub-16. Comecei a treinar mesmo, só treinar, a acompanhar o treino para me ajudar com o meu processo de virar um jogador profissional. E aí comecei a treinar com 16, foi tipo no ano passado. Comecei a treinar, era mais para treinar, não é participar no treino mesmo, mas é assistir mesmo. Conversar com os jogadores, porque eu gosto muito de conversar. E aí, nos primeiros dias, eu estava assistindo. Meu treinador falou comigo, porque eu estava, tipo, ficar sentado, sabe, para assistir, tipo, no treino. E aí, ele falou para mim, aqui as coisas acontecem muito rápido. Vai ter um jogador que vai se machucar sem querer e tal, e você vai ter que ajudar no treino. Aí no outro dia, teve jogador que estava viajando. Aí eu teve que treinar, tipo, ele estava na seleção, acho, não sei mais, não tô lembrando mais. Mas eu participei no treino mesmo, treinei com eles, a primeira vez foi muito bom. Eu me acostumei direto porque eu já estava fazendo X1 com eles mesmo. Aí foi bom porque eu faço muitos erros. O meu treinador fala porque eu sou jovem, mas aí eu gosto de jogar, fazer erros e depois conversar com eles. Depois do treino para falar aqui eu fiz isso, mas acho que não era certo. Aí ele fala, você tem que jogar mesmo sem pensar, é só jogar e depois ver o que você pode melhorar, ou como eles podem me ajudar com isso. Então, treinar com eles foi muito bem porque eu treinei com eles e mudou o meu pensamento, tipo, do jogo. Porque eles têm um foco diferente. O treino deles e o treino da base é muito diferente. Aí eu me acostumei mais com eles, do jeito deles de fazer as coisas antes do jogo, ficar mais focado e cuidar mais do meu corpo e tudo isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre como está sendo a sua experiência no LDB, que acho que é o seu primeiro grande torneio, assim, é o último passo antes de chegar no principal torneio de basquete do Brasil, né? Então, como que está sendo a sua experiência nesse LDB? Para mim é muito diferente, porque eu estou fazendo um papel diferente no meu time, sabe? O meu treinador tá me colocando quase no todas as posições. Estou jogando, eu sou ala, mas já joguei de 3, 4 e 5 também. Então é muito diferente porque está me ajudando a crescer. Eu estou tipo melhorar mais rápido porque eu estou fazendo as posições que eu nunca fiz antes. Eu não estava gostando, mas aí ele falou tipo vai me ajudar a crescer mais. Então, eu joguei de 5, esse ano na LDB de 5, 4 e 3. Aí me ajudou
a entender que eu posso fazer muitas coisas, tipo, no basquete. Eu não vou, tipo, ficar focado. Tipo, eu não sou um jogador que pode ser colocado num box. É box que fala. Aí eu posso fazer quase de tudo, mas eu não estava chutando muito. Aí o meu treinador falou, tipo, se ele estava jogando contra eu, se ele estava no outro time, me marcar vai ser fácil, porque ele vai só me deixar chutar mesmo. Aí falei com ele, vamos ver então. Aí começar a treinar o meu chute muito rápido, começar a focar no meu chute mesmo, aí começou a chutar. Eu tenho um jogador do meu time também, quando estou livre e eu quero passar, eles gritam, chuta, chuta. Começou a chutar, começou a pegar mais confiante, que eles me ajudam, tipo, muito. Eu talvez tô com medo, sabe, de poder jogar mal, porque não tô jogando na minha posição de referência, mas eles falam, você só joga, faz o que você sabe fazer, dancar, do jeito mesmo. E aí a gente vai ver como é que você vai melhorar tudo. Aí é um processo tipo que eu tô gostando muito, tá me ajudando a entender que eu sou um jogador muito diferente, eu posso fazer muitas coisas no basquete, sabendo que cheguei aqui quase 2 anos, 1 ano e 6 meses, 8 meses, acho. Começou a crescer mais no basquete, entender o basquete, que não é só o físico, não é só dancar também. Então, colocar o meu físico, as minhas dunk e o chute, a inteligência do jogo também, a leitura do jogo que estou aprendendo com eles, é uma coisa muito bom. Tipo, aí essa fase me ajudou, essa LDB mesmo, me ajudou num pouco tempo para virar um jogador muito melhor e a entender que eu posso melhorar mais ainda. Francis, a gente tem que falar aqui também sobre as dunks, né? Quem te acompanha nas redes sociais sabe que você é um fenômeno nesse aspecto, nesse quesito. Inclusive, a gente, né, vendo com a assessoria do Minas, a gente teve a informação que você já alcançou uma altura de 3,75 m para fazer uma dunk, um teste de base. E explica um pouquinho pra gente, cara, como que vem, de onde que vem isso, você faz um treinamento específico, desde criança que você já tem essa aptidão mesmo para pular mais alto, como que é? Então, como eu falei no começo, eu estava fazendo boxe. O meu tio ele estava fazendo boxe desde de muito tempo, aí eu estava ficando com ele. Aí começou, eu estava sonhando de virar lutador, não de virar, mas eu estava treinando com eles. Ele estava acordando muito cedo para poder treinar, então eu estava treinando com eles antes de ir para a escola. Aí eu teve que ficar mais forte. Para isso eu estava treinando meu físico desde pequeno. Aí eu comecei a fazer muitas coisas, trabalhar todos os dias no meu físico para ficar mais forte. Quando vou, tipo, crescer mais para ficar mais pronto, sabe? E aí quando eu comecei a gostar de basquete mesmo, não é do basquete, das enterradas. Aí a gente começou a ver as dunk. Aí ele falou, tipo, para poder fazer isso, você tem que pular alto. E para poder pular, você tem que ficar forte, sabe? Aí ele começou a trabalhar mais as minhas pernas, trabalhar o meu físico mesmo, mas muito mais do que eu estava treinando antes. Aí é para isso que eu estava só um jogador das dunk mesmo, porque eu só estava pensando nisso, eu não estava pensando tipo no treinar para poder virar um jogador, antes tipo de entender e encontrar as pessoas que tipo me ajudou a entender que eu posso tipo chegar longe no basquete. Você falou que você ganhou um livro do LeBron James. Ele é a sua principal inspiração. Quem que é o jogador que você mais se inspira no basquete? O jogador que eu mais me inspira no basquete é o Kobe Bryant. É para isso que eu jogo com 24 mesmo. Tem ele e o Giannis Antetokounmpo, porque a primeira história do jogador que eu assisti foi do Giannis, da saída dele do país dele para NBA. Acho que é depois desse vídeo que eu comecei a... Como é que fala? Believe. Como é que fala believe? Acreditar. Eu comecei a acreditar
muito, porque para ele também não foi fácil. Foi a mesma situação, ele perdeu o pai dele também no processo desse dia a dia de um jogador. Eu tô com medo, sabe, de poder começar a viver o meu sonho e que essa coisa aconteça comigo também. Aí é. Não quero falar sobre isso, mas tudo fica tipo. Tudo fica num. Fica à vontade. Eu tô com medo de acordar um dia, tipo, receber uma ligação para falar, tipo, aí fica difícil sobre minha mãe, sabe? Porque cada dia fica mais difícil. É difícil porque a saúde dela tá piorando cada dia mais, sabe? Então, fica muito difícil de poder ficar mais focado e não pensar sobre isso. Então, quando eu assisti o Giannis começar a entender que com mais vocação, com mais energia e acreditar muito, eu posso fazer muitas coisas. Aí comecei a assistir mais vídeos do basquete e começou a escutar os podcasts de Kobe Bryant, começou a entender mais sobre a mentalidade dele, como é que ele faz as coisas. Eu, na verdade, estava querendo achar uma coisa que vai me ajudar a me focar, tipo, a querer separar esse lado do jogador e o meu lado, tipo, da vida. E aí começou a gostar do Kobe. Eu passo meus dias escutando ele, sabe? Para poder pegar a mentalidade primeiro, ou me conectar mais no que eu tô fazendo, acreditar, believe in God, como é que fala believe in God? Acreditar em Deus para deixar ele cuidar do lado que eu não posso controlar. Aí o Kobe me ajudou com a mentalidade dele, mas a história do Giannis, que é esse que me fez acreditar mesmo. Então são os dois jogadores que mais me inspiram no basquete. Francis, pra gente fechar aqui esse bate-papo e brincar um pouquinho de dunk e tudo mais, até projetando um pouquinho o futuro da sua carreira, que você tem se esforçado tanto pra construir, qual que é o maior sonho, assim, que você acredita que você tenha a alcançar na sua carreira? Qual seria a maior realização, assim, pra você? A minha maior realização, eu sempre falo que vai ser de poder ajudar a minha família, poder fazer, mesmo assim eu não posso controlar esse lado, mas chegar aonde vou poder controlar esse lado da saúde da minha mãe, da situação dela, e para isso eu tenho que chegar o mais longe que possível. Então eu vou sempre trabalhar, treinar, para ver para mim o lado, tipo, cada dia vai ser um desafio. Chegar num lugar só não vai me ajudar. Eu vou sonhar muito mais, eu vou querer melhorar muito. Eu sempre penso nisso. Não ter um foco principal para poder falar eu tenho que chegar nesse lugar. Mas a NBA é um sonho de todos os jogadores. Para ser o melhor jogador do mundo, você tem que jogar na NBA. Então, eu quero ser um jogador, one of the best players in the world, como é que fala? Melhores do mundo. Um dos melhores jogadores do mundo. Para isso, eu tenho que jogar na NBA. Nesse sentido, eu tenho que treinar, ficar o melhor, jogar na NBA, para poder jogar contra os melhores jogadores também. Mas meu foco, minha energia sempre vai ser de fazer o meu melhor para poder ajudar a minha família. Eu tenho uma só para fechar agora, de fato, que é mais uma curiosidade. Por que o seu arroba no Instagram é Say My Name? Aí é sobre essa mentalidade de Kobe Bryant que eu falei. E ele tem a mentalidade que é uma coisa que representa a mentalidade dele. Eu também
quando cheguei aqui estava muito difícil, sabe? Teve as pessoas que estavam falando mal de mim também. Quando cheguei, teve muitas coisas. Teve pessoa que estava falando também que eu só sabe pular, eu não sou um jogador bom e tal, eu não sabe chutar. Não estava bom, tipo, na defesa também, sabe? E aí, eu não gosto muito de falar, sabe? Então, eu vou deixar eles falar. Eles vão sempre falar do meu nome, porque eu vou treinar, trabalhar, ficar cada dia mais melhor. E eles vão cada dia falar do meu nome, e assim que vai ser. Então, eu não vou responder falando tipo que eu me elogiar, que é esse que é a palavra. Então, eu vou cada dia treinar para poder melhorar, construir o meu jogo e eles vão sempre falar de mim. Eles vão falar do meu lado, seja um lado bom, um lado ruim, mas eles vão sempre falar do meu nome, eles vão me conhecer. Fechamos assim? Acho que não tinha forma melhor de encerrar esse bate-papo com o dono dessa história sensacional. Francis, muito obrigado pela atenção aqui com a gente. E agora acho que a gente vai para um desafiozinho aí, dar uma brincadinha de dunk, o que você acha? Vou pular vocês dois? Pode ser. Se você quiser, se você acha que pode. Pode ser, é uma excelente ideia, Bora pro desafio. Vambora. Agora a gente vai desafiar o Francis. Eu tenho 1,80, ele vai ter que me pular pra enterrar ali na cesta. Vamos ver como vai ser. Com medo, hein? Desesperado. Desesperado. Bom, chegou minha vez agora. Eu não sei de quem foi a brilhante ideia, mas o Francis vai fazer uma dunk por cima de mim. Tenho 1,96 m e seja o que Deus quiser. Bora pra cima. Desesperador. Caiu até meu microfone. Agora o Francis simplesmente desafiou a pular os dois juntos. Vamos ter que receber insalubridade isso mesmo. Já era. Meu Deus do céu! Desesperador. É a única palavra que eu sei falar. Desesperador.